chama a vinheta que eu vou comentar. A opinião firme e a análise dos fatos com precisão, com Narciso Machado. Primeiro, nosso total repúdio a esta situação do aumento do ICMS. Toda esta confusão se dá em torno da discussão da redução da alíquota para os combustíveis. Quem passa a pagar a conta? O povo. Não sei se você já percebeu, mas nos últimos dias já há aumento nas bombas. Além de aumento vindo das distribuidoras, há o impacto direto deste aumento do ICMS do governador Belivaldo Chagas. Presente de Natal para o povo sergipano. Semana eu estava fazendo uma análise. É bem verdade que Belivaldo deixa uma marca importante no governo. O equilíbrio das contas públicas. Mas nós não podemos esquecer que há dois fatores que colaboraram muito para que ele chegasse a este feito. Eu vou colocar três. Por ordem, primeiro de todos eles, a responsabilidade administrativa dele. Se fosse um gestor irresponsável, poderia ter pego todos esses outros dois fatores que eu vou dizer aqui e ter feito uma gastança. Não fez. Portanto, colocou as contas em dia. Segundo fator, recursos advindos do governo federal ajudaram a equilibrar as contas públicas. Verdade. É a pura verdade. Terceiro fator, os servidores públicos. Colaboraram muito. Sem reajuste, durante 3 anos, só tiveram reajuste neste ano de 2022. Além disso, os 14% da Previdência. Portanto, foi um sacrifício conjunto. Foi corte de gastos, foi reorganização de contratos, mas foi também as duras penas com a participação dos servidores neste processo. Com a participação dos servidores neste processo. É preciso a gente registrar isso. Não tiro das costas de Belivaldo a capacidade administrativa que ele teve de colocar as contas em dia. Mas não podemos também deixar de registrar que ele teve boas colaborações para isso. Entre elas, o sacrifício dos servidores públicos. Está chegando o final do governo. Faltam aí poucos dias, as gavetas já devem estar arrumadas. Se é que ele está indo lá, né? Belivaldo foi um governador que trabalhou ao longo desse tempo, não sei se todos sabem, de terça a sexta. Porque sexta, sábado, domingo, segunda, ele estava em Simão Dias. De terça a sexta ele trabalhava no Palácio. Hoje é terça-feira, deve estar chegando hoje de Simão Dias. E eu ficava refletindo ontem, o governador que deu presente da maior alíquota de ICMS para os sergipanos, que marca ele deixará? Como é que será lembrado este governador? Porque vejam, Augusto Franco até hoje está na memória dos mais antigos, como um tocador de obras fenomenal em Sergipe, responsável pelas principais obras que nós temos no estado. Que deu abertura para que João Alves pudesse dar continuidade a estas obras. João Alves, conhecido como o homem do chapéu de couro, um homem admirado pelo sertanejo, tem a marca dele. Você olha para um chapéu de couro, você lembra de João Alves. João também ficou conhecido como João da Água, porque levou água para os diversos recantos do nosso estado. Albano Franco, um homem conhecido pelo volume de recursos e de obras que conseguiu trazer para Sergipe pela sua relação com o governo federal. Um homem que conseguiu iniciar a duplicação da BR-101. Que deixou sua marca para a cultura com o Teatro Tobias Barreto. Temos na história também o registro de Marcelo Deda.
O homem que conseguiu quebrar o ciclo de eleições de João Alves aqui em Sergipe. Por 2 vezes venceu João nas urnas. Marcelo Deda, que teve um governo muito voltado para a área social. Muitos desses programas de assistência que nós temos hoje foram criados no governo de Marcelo Deda. É também lembrado Marcelo Deda pela recuperação histórica da Rota do Sertão, que ajudou muito a desenvolver o turismo lá na região. Nós temos um marco histórico de Jackson Barreto, um homem que lutou pela redemocratização e que representou uma geração chegando ao governo do estado. Deixou uma marca negativa. Infelizmente, pelos seus erros administrativos. Viveu durante uma crise econômica no Brasil e não conseguiu apresentar bons resultados aos sergipanos, salários atrasados deixados aí por Jackson Barreto. Apesar de que quando você entrevista Jackson, ele cita inúmeras obras, os fatos negativos cobriram o governo dele. E aí chegamos a Belivaldo Chagas. Belivaldo, se não tivesse uma indicação para ter sido vice, jamais chegaria ao governo do estado. Por desenvoltura própria, por sua própria história, jamais chegaria. Chegou por um contexto da história. Estava no lugar certo, na hora certa. Não é assim como Jackson, como foi Deda, como foi João. Um líder político que marcou a história do estado. Tocou o seu governo com um sentimento muito negativo, como se estivesse carregando uma carga que não pediu para carregar. Como se desde o primeiro dia da sua posse, ou talvez depois da pancada que tomou no TRE, tendo o seu mandato cassado, tenha acumulado dentro dele uma decepção e um desejo de não mais administrar esse estado. Talvez por isso tenha uma carga negativa tão grande deixando o governo. Será, infelizmente, pelos seus gestos e suas atitudes, um governador que não será muito lembrado na história. O governador que recuperou as estradas que já estão esburacadas e que daqui a 6 meses vão estar pior ainda. Portanto, tarefa para o próximo. Isso é manutenção. Não foi para a escola de Henrique Prata, não aprendeu a fazer o Hospital do Câncer. Menos de 2 anos o Hospital do Câncer está construído. Belivaldo terminou os 4, vai comemorar a foto na laje. Que dia é hoje? 20 e quanto? 27 é amanhã, viu? Tem data, amanhã, disse que era amanhã, dia 28. Foto na laje. Pois é, o Hospital do Amor, em Lagarto, está quase finalizado. Linda a estrutura. Belivaldo vai marcar a inauguração da primeira laje. Ou seja, é um governador que sai deixando um presente de aumento de impostos para o povo e que não será lembrado porque não deixou nenhuma marca na história de Sergipe. Estamos prestes a virar a página entrando em um novo ano. E Fábio Mitidieri, que é um governador de uma nova geração de políticos, aprenda com os erros cometidos por Belivaldo Chagas. Comemore os acertos dele, porque tem acertos também. Tem acertos, sem dúvida nenhuma. Um governador que reorganizou as contas do estado, mas que não marcou a alma do sergipano. Talvez nem seus próprios hoje aliados permaneçam seus amigos quando ele deixar o governo. Como dizem por aí, político sem mandato é rolete de cana chupado. Ou, como diziam, se eu não me engano era Tancredo Neves, nem o vento bate nas costas. Político quando está sem mandato, nem o vento bate nas costas. Infelizmente, esta é a realidade do atual governo. Esta é a realidade do atual governo. Um governador que sai
sem marcar a alma do povo sergipano. Assim como Augusto Franco marcou, como João Alves marcou, como Albano Franco marcou, como Marcelo Deda marcou, como Jackson marcou sua posição na história, vou repetir, mesmo tendo feito um péssimo governo. Tanto é assim que, após o seu governo, não conseguiu intento nas urnas. Não ganhou a eleição para o Senado. Foi para o sacrifício para dar o mandato para Belivaldo. Que depois não aceitou a troca de grupo de Jackson e saiu exonerando as pessoas mais próximas de Jackson Barreto. Todos lembram desta confusão que aconteceu ali no princípio do anúncio aí de Jackson de apoio a Rogério Carvalho. Faz parte, era política, era grupo, é grupo. Assim avaliou Belivaldo Chagas. Que as próximas gerações de governantes aprendam a se comunicar, aprendam a falar das boas ações de seus governos, aprendam o que é estratégia de comunicação e a importância da comunicação para um gestor. Não basta fazer, tem que saber comunicar fatos positivos e negativos. Só assim você passa pela história, deixando a sua marca na gestão e no coração do povo que pelo qual você foi escolhido para ser um gestor público. Adeus, Belivaldo Chagas. Estamos apresentando o Jornal da Fã.